Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o evangelista Leandro Borges, sou professor da Escola Bíblica Dominical aqui da D Trindade Central e hoje eu estou aqui com vocês para nós discutirmos aqui sobre a nossa terceira aula do segundo trimestre aqui de 2020, né? Nós estamos estudando sobre Salmos e hoje nós vamos comentar a lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. E para nós começarmos aí propriamente dito, né, a nossa aula, eu quero convidar você, onde você estiver, né, nesse período que nós estamos aí de reclusão social, para que você possa orar comigo, né, pedindo a Deus que nos dê a revelação, o entendimento. Se você tiver um exemplar aí da revista, né, eu espero que você possa adquirir esse material. Você pode também entrar na página da editora Betel para ter acesso também a esse material e pedir a Deus que nos abençoe. Mas antes disso, né, antes de nós entrarmos no conteúdo, nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos nessa oportunidade por esse momento tão especial que o Senhor nos concede para mais uma vez compartilharmos a Tua palavra, Pai. O Senhor nos dê inspiração, que o Senhor nos abençoe, que aonde esse recurso de mídia, Senhor, onde esse vídeo chegar, as pessoas que o possam assistir ou compartilhar com alguém, que elas sejam abençoadas pelo poder da sua palavra. Assim como o Senhor já tem ministrado ao meu coração, que o Senhor também alcance os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós te bendizemos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, então vamos lá, a nossa terceira lição do segundo trimestre de 2020, né? A lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. Nós vamos começar aqui fazendo as nossas leituras introdutórias da nossa lição, né? Nós vamos começar aqui pelo textuário, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto de ouro dessa lição apresenta aqui, né, o contexto dessa lição, que Davi apresenta o Senhor, o nosso Deus, como nosso pastor, né, o supremo bom pastor. Então é esse pastor que nós nos apegamos a ele. A verdade aplicada diz assim: Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós e supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Então essa é uma verdade que nós temos que aplicar à nossa vida. Quando nós vamos olhar para o Salmo 23, o Salmo do Pastor, nós vamos entender que aqui Davi ele está expressando aqui que existe um pastor que é poderoso e que em qualquer esfera, qualquer etapa da nossa vida, esse pastor ele pode suprir as nossas necessidades, as nossas carências, né? E é sobre isso que nós vamos estudar nessa manhã. Nós temos aqui 3 objetivos bem sucintos para nós meditarmos sobre ele. O primeiro objetivo da lição é apresentar características do bom pastor. Então nós vamos entender aqui, de acordo com o saltério, né, o que Davi apresenta no Salmo 23, que existe um pastor, né? Ele faz essa metáfora, essa comparação, e também apresentar que existem características que vão diferenciar o bom pastor do mau pastor, né? E é isso que nós vamos aprender nesse primeiro tópico aqui, nesse primeiro objetivo. Segundo, expor as necessidades da ovelha. Obviamente nós entendemos que existe um bom pastor, mas que também nós sabemos que existem ovelhas que têm necessidades. E nós vamos ver que esse pastor ele tem poder para suprir as necessidades dessas ovelhas. E o terceiro objetivo é destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Nós entendemos que existe um pastor, que existem necessidades dessas ovelhas que acompanham esse pastor, mas nós entendemos também que nós precisamos conhecer esse pastor. E eu convido você nesse momento para nós fazermos uma viagem aqui através do Salmo 23, através dessa lição maravilhosa que apresenta Jesus como supremo e bom pastor. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã. Para isso nós faremos agora a nossa leitura de referência, né, que está no Salmo 23, né, que é o salmo base para essa lição. O primeiro versículo diz assim, do 1 até o 6: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então nós temos aqui a leitura do Salmo de número 23 e nós vamos aqui a nossa introdução dessa lição maravilhosa que nós vamos estudar. Essa lição nós vamos estudar aqui o Salmo 23, né? Nós já lemos aqui o contexto do Salmo, do versículo 1 ao 6, e ela trata-se de um lindo poema. Na verdade, todos os salmos, né, foram escritos em forma de poema. Eu acredito que qualquer um de nós, em algum determinado momento da nossa vida, já tenhamos nos recorrido ao saltério, né? Seja em momentos de tristeza ou momentos de alegria. Eu acredito que você já tenha lido, já tenha se recorrido aos salmos. É interessante como a beleza, né, a maravilha da graça de Deus, que ela é transmitida através dos salmos. E nós vamos aprender aqui através desse poema, né, que Davi, quando ainda depois de já estar no reinado, Davi ele tem essa oportunidade de escrever o Salmo 23. Eu acredito que memórias fotográficas, né, da infância, da juventude de Davi vieram recorrer à sua cabeça, ao ponto dele ter esse prelúdio, né, esse contato aí de poder reverberar algo que veio aí de longa data, da experiência que Davi tinha com o pastoreio e qual que seria a melhor forma que Davi ele poderia enaltecer, adorar, bendizer a Deus, né, de uma forma tão singular como essa. Então Davi ele usa aqui a sua experiência para se reportar a Deus como o supremo pastor, né, como o pastor todo-poderoso. Na verdade, quando se fala que Cristo ele é o supremo pastor, nós estamos dizendo que ele está acima de tudo, né? Quando ele é o supremo pastor. Por quê? Porque ele está acima de qualquer coisa. Então, Davi, ele trata desse aspecto aqui nessa lição maravilhosa, né? E isso é a relação entre o Senhor e aqueles que são os seus discípulos. O que Davi está querendo tratar aqui é uma relação, né, de Deus com o seu povo, fazendo essa metáfora alusiva ao pastor e às ovelhas, essa intimidade, essa singularidade que o pastor desenvolve com as ovelhas, né, ao longo do seu pastoreio, né? Então a gente vai perceber aqui, abordar algumas verdades que a lição trata para nós aqui, que são profundas, né, à luz da palavra de Deus. Nós vamos aqui ao tópico 1 da lição, que diz assim, o pastor e as suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas. Queridos, é interessante que ao longo do pastoreio, o pastor ele desenvolve uma relação muito íntima com as ovelhas. É interessante que quando alguns rebanhos, né, eu estava fazendo algumas pesquisas até a respeito, para aprofundar mais aí no contexto propriamente dito sobre a criação de ovelhas, o relacionamento do pastor e as ovelhas, e eu pude perceber que se tem um pastor, ele cuida do rebanho, quando esse pastor é trocado por uma situação ou outra, as ovelhas elas chegam a ficar tristes, elas não conseguem mais se alimentar, a ovelha, ao longo desse pastoreio, ela desenvolve um relacionamento muito pessoal com o pastor, ao ponto de conhecer a sua voz, de conhecer o cheiro do pastor, de ter uma familiaridade que ela desenvolve com o pastor. Então, é interessante nós observarmos que as ações que o pastor ele projeta no seu rebanho são ações que vão a uma intimidade pessoal, né, que cativa essa ovelha, que conquista essa ovelha. O comentarista ele diz assim que de dia ele conduz as pastagens e de noite ele protege dos animais selvagens. Davi, ao adorar ao Senhor por meio desse saltério, ele compara, né, o Senhor nosso Deus como esse pastor. Um pastor que está conosco, um pastor que nos guarda, né, que tem ações ao nosso favor para proteger a nossa vida. O tópico 1.1 fala assim, descanso nos momentos de perigo.
nós sabemos que nós podemos descansar em Deus. O pastor ele tinha essa função de cuidar das suas ovelhas, de zelar pela vida das ovelhas, até porque nós entendemos que a ovelha é um animal muito vulnerável. A ovelha ela não possui garra, ela não possui chifres, ela não morde, ela não dá coice. A ovelha é um animal muito dócil, então o pastor ele tinha essa função de proteger, de guardar, né, de fazer com que a ovelha ela pudesse se alimentar tranquila e ter esse sossego, porque o pastor, de fato, era ele que guardava, né, era ele que protegia as ovelhas. E assim até hoje, como alguns lugares que as pessoas criam, né, rebanho de ovelha, o pastor ele procede dessa mesma forma, porque ele é responsável por zelar do rebanho. O tópico 1.2, ele fala assim que esse pastor, algumas ações desse pastor também, ele é responsável por trazer refrigério à alma atribulada. É interessante que o texto, quando Davi ele faz essa alusão do pastor, né, que ele tem esse cuidado com as suas ovelhas, esse pastor aqui ele é responsável também por cuidar das ovelhas. Era o pastor que levava as ovelhas para tomar água. É interessante que a ovelha, ela precisa de um lugar de serenidade, de paz, né? A ovelha ela não consegue ter uma boa alimentação se ela estiver num lugar atribulado, desassossegado, né? A ovelha ela não consegue tomar água num lugar de águas turbulentas, muito barulhento. Não, a ovelha ela precisa de um lugar de calmaria. E é interessante que quando o salmista fala aqui, ele faz essa comparação da mesma forma que o pastor conduz a ovelha a um lugar de paz, de refrigério, é a mesma coisa que Deus faz conosco, né? Às vezes nós nos encontramos em momentos na nossa vida em que as situações que nós vivemos nos faz passar por tribulações, por momentos difíceis, mas só Deus pode trazer esse refrigério à nossa alma. E eu quero convidar você a buscar esse refrigério em Deus, né? Eu quero convidar você a conhecer esse pastor do Salmo 23, né? Porque só ele pode trazer refrigério. Talvez as situações que nós estamos vivendo até no momento, né, de pandemia, de dificuldade, talvez algumas pessoas com a alma atribulada, mas nós sabemos que o pastor do Salmo 23 é aquele que pode trazer refrigério para a nossa vida e para a nossa alma, e ele pode nos livrar não só dos perigos externos que nós vivemos, mas também dos perigos internos, né? Os perigos externos que a ovelha vivia, que ela poderia enfrentar, um ataque de um animal feroz, né? De uma situação ou outra, são várias situações inusitadas que poderiam ocorrer com a ovelha, mas nós sabemos também que da mesma forma que Deus ele pode nos livrar dos perigos externos que a gente possa vir a sofrer, Deus também pode nos livrar dos problemas internos, que é o quê? Problemas que são ocasionados dentro da nossa alma, na sede das nossas emoções, né? No momento de maior vulnerabilidade que a gente enfrentar, dificuldade, Deus ele pode trazer refrigério para a nossa vida. Mas o tópico 1.3 ele fala assim, presença nas horas difíceis. O pastor ele sempre estava presente na vida da ovelha e acompanhando, ele não poderia em momento algum ser omisso no cuidado com essas ovelhas, porque a ovelha, ela, como eu já havia dito antes, ela é muito vulnerável e se ele se descuidar, no momento que seja, né, ocorreria um perigo de um animal feroz e era pegar aquela ovelha, ela se desgarrar desse rebanho, né? Mas é interessante que o pastor ele tinha esse cuidado, né? Ele estava presente na vida dessas ovelhas. Da mesma forma que Davi apresenta esse pastor que é presente, que cuida desse rebanho, Deus ele nunca nos abandona. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 11, que Deus ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar por todos os nossos caminhos. Além de Deus enviar os seus anjos para nos guardar, Ele mesmo também nos guarda, nos livra, nos abençoa. Às vezes a gente acha que a gente está só, mas na verdade é porque nem sempre nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Às vezes há momentos de silêncio e Deus ele continua trabalhando ao nosso favor, na nossa casa, na nossa família, né? Mas as ações do pastor em favor da vida da ovelha e também na vida do cristão implica nessas três situações. E nós vamos caminhar aqui ao tópico de número 2, né?
que são as necessidades da ovelha. Nós sabemos aqui que existem ações aqui que vão mostrar, revelar esse pastor, um pastor que cuida, um pastor que zela, mas nós vamos aprender também aqui, a partir do tópico 2, que existem ações aqui de um pastor, de uma ovelha que tem necessidades. E essa ovelha, ela precisa ser cuidada. O Salmo 23, ele não só enuncia as qualidades do pastor, mas ele também destaca as necessidades da ovelha. Quais são as necessidades dessa ovelha? Nós vamos aprender aqui no tópico 2.1, necessidade de proteção. Como eu já havia falado, a ovelha, ela não tem essa capacidade de autodefesa, né? É um animal muito dócil. A ovelha, ela não morde, ela não tem unhas, né, para se defender, ela não consegue se defender de um predador. Então, Davi, ele coloca aqui que esse Senhor, esse pastor, né, que também é um Senhor, ele pode trazer proteção. As ovelhas, elas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores e por isso precisam ser conduzidas a um lugar seguro. Spurgeon tem uma frase interessante que ele diz assim: o lugar mais seguro para a ovelha é do lado do pastor. Se existe um lugar onde a ovelha pode encontrar segurança, é do lado do pastor. E com isso eu quero até abrir um parênteses aqui para dizer para a igreja, para você que me ouve nesse momento, nós como ovelha, na qualidade de ovelha, né, sendo pastoreadas por Deus, que é o nosso supremo pastor, o melhor lugar que nós temos que estar é na presença dele. É na presença de Deus que nós encontraremos proteção. É na presença de Deus que nós desfrutaremos de segurança e paz. E se existe um lugar que você deve estar, é na presença de Deus, né? Enquanto nós estivermos desfrutando da confiança, do cuidado de Deus, nós seremos guardados por Deus. A ovelha que se desgarrava do rebanho, ela se perdia, ela se machucava, ela precisava ser resgatada pelo pastor, né? Às vezes havia uma situação que o pastor ele precisava deixar as suas ovelhas no aprisco e ir atrás daquela que se perdeu, né? Quando o pastor consegue recuperar essa ovelha, é muito bom, mas existem casos que talvez essa ovelha ela nem é recuperada, não? Então nós precisamos aprender que o lugar onde nós vamos estar seguros é na presença desse pastor, e esse pastor é quem? É Deus, é Ele que nos ama, é Ele que tem o melhor a nos oferecer, não é? Tópico 2.2, a necessidade de direção. Por que a ovelha ela precisava de direção? Porque a ovelha, queridos, é um animal míope. A ovelha ela não consegue enxergar mais do que 10 metros à sua frente, né? Então ela precisava ser guiada pelo pastor o tempo todo. É interessante que eu estava vendo um artigo e vendo ali, algumas pessoas até fizeram uma brincadeira nesse artigo, porque colocava algumas pessoas que não eram propriamente o pastor desse rebanho. E as pessoas chamavam as ovelhas ali na beira, ao lado ali da pastagem, né? E as ovelhas continuavam pastando normalmente, nem se incomodava. Vinha outra pessoa, chamava. Mas aí algo interessante aconteceu nesse arquivo que eu estava vendo, que aí o pastor ele chega e aí ele chama a ovelha. Quando ele chama as ovelhas e elas conseguem ter a percepção de ouvir a voz desse pastor, é interessante como se há uma amontoada ali, as ovelhas elas vêm berrando ali, vem uma forma de expressar a alegria, né, de poder ouvir a voz do pastor, elas vão se chegando perto dele e tal, sentindo o cheiro, ouvindo a voz. Então por que a ovelha ela precisa ser direcionada? Porque ela não consegue ter uma visão clara daquilo que está à frente, né? Por que Davi ele fala lá que é o pastor que salva a ovelha, né, de situações de perigo, de situações difíceis? Porque esse pastor ele vai direcionar essa ovelha, ele vai conduzir essa ovelha a lugares tranquilos, a pastagens verdejantes. Com o cajado, o pastor ele vai na frente, ele vai direcionando essa ovelha, ele vai ajudando essa ovelha a seguir em frente, chamando ela e ela consegue identificar e perceber a sua voz. É interessante que quando os pastores eles vão dar água às ovelhas, vários pastores se reúnem no mesmo manancial, cada um com seu rebanho.
E cada pastor que vai saindo, ele chama as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, assim, as ovelhas, ela tem essa percepção, não é qualquer pastor que chama que ela vai, né? Então, aqui fica uma verdade para nós guardarmos no nosso coração. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Quem é o nosso pastor? Quem é que tem verdades? Quem é que vai nos guardar? Davi, ele fala que a sua vara e o seu cajado me consolam, né? Deus é que nos consola através da sua palavra, Ele é que direciona as nossas vidas. E o tópico 2.3 fala sobre a necessidade de provisão. As ovelhas precisam que lhes sejam fornecidas pastos verdejantes. Elas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para o consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, nós somos alimentados por sua palavra. Queridos, quem pode dar provisão para nós é somente o nosso supremo pastor. A necessidade de provisão que nós temos, quem nos dará essa provisão é Deus. E nós sabemos aqui que o pastor ele era responsável, como Davi coloca no Salmo 23 aqui, que era o pastor que era responsável por levar as ovelhas, né, a ter pastagens verdejantes. Dessa mesma forma, Deus ele também nos alimenta através da sua palavra, né? Deus é que nos fortalece, Deus é que cuida de nós, proporcionando para nós a sua palavra. E fica até uma pergunta, né? Que tipo de alimento que nós estamos nos alimentando por aí? Será que nós conhecemos o nosso rebanho? Será que nós estamos verdadeiramente no rebanho certo? Será que nós sabemos distinguir aquilo que é um alimento nocivo à nossa saúde, aquilo que é um alimento que vai nos trazer sustância espiritual, né? Um verdadeiro alimento sólido, com qualidade? Quem pode proporcionar isso para nós é só Deus. Deus é que pode nos dar todas as provisões que nós necessitamos. E até abrir um parêntese aqui, quando Davi fala que o salmista, ele é o meu pastor, né? Ele apresenta no Salmo 23, e nada me faltará. Algumas pessoas fazem uma interpretação errada desse contexto, porque às vezes ela pensa assim, Deus é meu pastor, então tudo que eu quiser eu vou ter. Na verdade, a gente precisa fazer uma distinção entre aquilo que é necessário e aquilo que eu quero ter, né? Então, Deus ele está sempre pronto a nos dar o que é necessário. O que eu preciso para sobreviver, Deus ele sempre me possibilitará isso, né? Às vezes a gente pode até galgar algo mais pela sua bondade, a sua misericórdia. Agora a gente não pode viver nessa trivialidade de pensar que Deus é obrigado a fazer tudo, a nosso tempo, a nossa hora. Como nosso pastor, ele sempre terá provisão, ele sempre terá recurso para a nossa vida. Mas nós não podemos aqui nos dar ao luxo de pensar que Deus é obrigado a fazer e a se ceder aos nossos caprichos, às nossas vontades. Não, pelo contrário. Deus ele é o nosso pastor, ele supre as nossas necessidades, ele sabe o que a gente precisa, o que é necessário, e é dessa forma que Deus ele fará com que nós seremos alimentados, seremos cuidados da melhor forma possível para que ele nos proporcione um crescimento espiritual duradouro, que a gente venha no futuro, né, produzir também frutos, né? Nós vamos entrar aqui no tópico 3, Cristo, supremo e bom pastor. É interessante que o Evangelho de João, Jesus ele faz aqui 7 autodesignações, ele se autodesigna aqui de 7 formas. E em João capítulo 6, verso 35, ele diz que ele é o pão da vida. Em João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz que ele é a luz do mundo. Em João capítulo 10, versículo 7, ele é a porta das ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 11, ele é o bom pastor. A ressurreição e a vida, João 11, 25. O caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. E a videira verdadeira, em João 15, 1. Já no Novo Testamento, nós vamos perceber que Jesus, ele é o bom pastor. Está lá em João 10 e 11. Mas além de ser o bom pastor, Jesus também ele é o grande pastor, que está lá em Hebreus 13, verso 20. E ele também é o sumo pastor, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E
Nessas autodesignações aqui que Jesus ele faz de si mesmo, nós vamos aprender que existem algumas verdades aqui relacionadas a ele ser esse pastor que tem toda essa suficiência, esse senhorio, né? Que é Cristo como nosso supremo pastor. No tópico 1.3 fala que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus ele se distingue do mercenário e do ladrão. Por que Jesus se distingue do mercenário? Porque o mercenário, quando existe uma situação de risco, de perigo, ele corre, ele abandona o rebanho. Mas Jesus não. O bom pastor, o supremo pastor, ele dá a sua vida em resgate das suas ovelhas. O mercenário, quando ele vê o perigo, ele sai, ele corre, ele abandona. Não importa com a ovelha. Já Jesus não, ele age de forma diferente, ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. É interessante que o Salmo 23 ele está inserido num contexto que, se você observar, ele vem depois do Salmo 22. O Salmo 22 está apresentando Jesus como aquele que enfrentou a cruz do Calvário, que enfrentou as afrontas da cruz, né, que foi morto por causa dos nossos pecados, né, injuriado por causa das nossas ofensas, mas só depois de passarmos por esse Cristo da cruz, do Calvário, é que nós teremos um vislumbre do Supremo Pastor, que está no Salmo 23, um pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós precisamos conhecer a cruz de Cristo, nós precisamos conhecer as evidências da cruz de Cristo, para só assim nós entendermos que existe um pastor que é capaz de entregar a sua vida por nós, mas que também supre as nossas necessidades, e que ele se distingue do mercenário. Existem aqueles mercenários que podem vir com uma proposta até interessante, que no início parece ser muito bom, muito proveitoso, mas os finais desses caminhos são morte. E eu quero convidar você a se amparar no Supremo Pastor, porque só ele é capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. O tópico 3.2 fala do relacionamento com as suas ovelhas. Jesus ele desenvolve um relacionamento com as suas ovelhas. Porque é interessante, se você observar o contexto da palavra, Jesus ele soube conhecer o contexto. Jesus ele nunca falou para quem tinha fome que ele era a água da vida. Ele nunca falou para quem tinha sede que ele era o pão da vida. Se você observar nos evangelhos, Jesus ele sempre teve uma familiaridade muito grande com aqueles que ouviam. Jesus ele parava para ouvir as viúvas, ele parava para dar atenção aos leprosos, aos mendigos. Então, Jesus ele sabia desenvolver um bom relacionamento. Da mesma forma, Deus ele desenvolve um relacionamento conosco. Às vezes parte muito mais na nossa iniciativa em não querermos desenvolver um relacionamento do que na verdade do próprio Deus. Porque Deus ele sempre está aberto a esse relacionamento. Agora basta nós querermos, né, estarmos nos braços desse Supremo Pastor. Porque ele sempre vai estar com os braços abertos para se relacionar conosco, para cuidar de cada um de nós, das nossas feridas, das nossas dores. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecida. Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 14. Jesus ele conhece, ele sabe das nossas necessidades. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. Primeiro, ele a chama pelo nome, está lá em João capítulo 10, versículo 3. É interessante que, se você observar o contexto que está lá em Lucas, quando Jesus chega na casa de Zaqueu, ele diz: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Jesus ele nos conhece. Jesus ele conhece a sua vida, a minha vida. Pode até parecer que em algum momento a gente acha que Deus ele não se importa conosco, que ele não está a par das situações que nós vivemos, mas na verdade Deus ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com aquilo que nós vivemos. E ele nos conhece e conhece o nosso nome. E uma segunda verdade que Jesus afirma, que as ovelhas conhecem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Se nós desenvolvermos um relacionamento interpessoal com Deus, ao ponto de sermos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus, nós conseguiremos também perceber a voz de Deus. Só aqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo, só aqueles que desenvolvem um relacionamento com Deus através da oração,
através da vigilância, da meditação na palavra, é que vão conseguir ser sensíveis a Deus e a sua palavra. Então, o tópico 3.3 fala assim: outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou seus discípulos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. É interessante que Jesus ele faz questão de buscar outras ovelhas para o seu aprisco. Esse supremo pastor, ele não está aqui apenas interessado em salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus ele também permitiu com que outras ovelhas fossem salvas. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringem apenas aos judeus, porque existe uma promessa para o povo judeu, é o povo escolhido por Deus, mas nós sabemos também que essa promessa nos alcançou. Pedro anunciou o evangelho aos gentios, lá em Atos capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Pedro também se dedicou a pregar a palavra do Senhor aos gentios e muitas almas foram alcançadas através da explanação, da pregação de Pedro, E assim outras ovelhas foram alcançadas, através da palavra do apóstolo Pedro. Paulo também anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Você vai ver lá em Atos capítulo 13, versículo 1. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. Esse supremo pastor, ele supre todas as nossas necessidades. Ele tem um cuidado todo especial para com todos aqueles que querem ser ovelhas do seu aprisco. Então, as ovelhas do aprisco de Jesus, do supremo pastor, são todas aquelas que estão dispostas a ouvir a sua voz e a ouvir o chamamento da sua palavra. E nós entendemos que nós também somos ovelhas porque um dia nós ouvimos essa palavra, esse chamamento desse pastor do Salmo 23. E eu quero concluir essa palavra nesse momento dizendo que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas nós venhamos conhecer o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Querido, eu quero te convidar nesse momento não apenas a conhecer o Salmo 23, todos os versos que estão contidos do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 6, mas eu quero que você medite também entendendo que esse pastor do Salmo 23 é um pastor que nos ama, É ele que quer manter um relacionamento interpessoal conosco. Eu quero te convidar apenas não a conhecer o Salmo do pastor, mas eu quero que você conheça o pastor do Salmo. Deixe ele manter um relacionamento com você, deixe ele mudar a história da sua vida e você vai perceber o quão maravilhoso é ser ovelha desse aprisco do Supremo Pastor. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima videoaula, se Deus quiser, se Deus nos permitir, E eu quero aqui louvar a Deus por sua vida. E nesse momento nós vamos fazer aqui uma oração, agradecendo a Deus por essa lição, por esse momento de aprendizado. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos. Nós queremos não apenas conhecer o Salmo 23, o Salmo do pastor, mas nós também queremos conhecer o pastor do Salmo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que nós não venhamos viver apenas na superficialidade, mas que nós venhamos desenvolver um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor a cada dia, ao ponto de sermos cuidados e amados por Ti a cada dia, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.